uma palavra muito breve, que se encontra lá em 2 Tessalonicenses 2,14. Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, né? O assunto que igreja se mistura com política, religião e política. Onde é que isso começou? Quais são as influências que a igreja tem na política? Então, assim, é um assunto muito amplo, não é verdade, sim. Isaac? É um assunto que tem gerado muita polêmica, né? O pessoal aí de política, que entende de política, que faz política, o pessoal mais pro lado progressista diz que o Estado é laico, eles deixam isso muito claro, que o Estado é laico, que não pode ter manifestação religiosa nos poderes, e a gente vê algo totalmente diferente quando se diz respeito ao outro lado, né? Então, como é que você vê isso aí hoje? Olha, como a gente já sempre debateu essa questão política, é um assunto que me interessa muito. Primeiro porque, de fato, a igreja evangélica, os cristãos no geral, eles são cidadãos, não é? Então nós temos no país hoje, majoritariamente, um país considerado cristão. É importante destacarmos que a nossa Constituição, apenas, salvo engano, de 1824, foi a única Constituição que estabeleceu a religião católica como oficial. Depois disso, as outras constituições não privilegiam nenhuma religião, e aí entra a questão do Estado laico. A nossa Constituição em vigente, que você está com ela aí, de 1988, ela é muito clara. Embora tenhamos ali no preâmbulo constitucional a invocação do nome de Deus, mas deixa claro que o Estado é laico. O que é um Estado laico? É o Estado que não possui uma religião oficial. Eu sempre recomendo, Rafael, que as pessoas possam averiguar, estudar, analisar profundamente esse tema. Por exemplo, na Constituição, no artigo 19, vai tratar dessa questão, falando sobre o que o Estado pode e o que o Estado não pode. E ali vai mostrar claro que União, Estados e municípios não podem, de maneira alguma, subvencionar, manter relação, patrocinar igrejas evangélicas ou qualquer outro tipo de estabelecimento religioso, vínculo religioso com nenhuma religião. Seja afro, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja o que for. Então, é importante destacarmos que, se a gente não entender, por exemplo, a Lei de Execução Penal 24 vai trazer a importância da religião dentro de um contexto social. Então, olha que como o assunto é extenso e profundo. Nós temos, sim, historicamente, a presença forte da igreja influenciando a religião. Isso é uma questão óbvia que todos nós conhecemos, né? A gente sabe disso. E agora a questão, vamos focar no Brasil e vamos ver por que no Brasil, no último governo, o governo Bolsonaro, nós tivemos a influência pesada de um grupo religioso, até então os evangélicos, e ele era massacrado. De fato, todo dia, toda hora, era pisoteado, não pode. O governo Bolsonaro, até que prove o contrário, não fez concessões, não abriu espaço financeiro exclusivo para a igreja nenhuma, não tem provas disso. O governo federal não patrocinou efetivamente igreja evangélica nenhuma, mas a identidade do presidente Bolsonaro, obviamente, trouxe consigo um apoio natural. As pautas que ele defendia, o que ele acreditava, se assemelhou muito com a grande esmagadora maioria dos evangélicos do país, dos cristãos deste país, e por esta razão nós precisamos fazer uma distinção. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, acho que o pastor Thiago vai pontuar sobre isso também. Qual o limite da igreja nesse sentido, né? O que pode, o que não pode, se deve, se não deve. Hoje é um trabalho interessante, é o podcast Posicione-se. Temos que nos posicionar. O que estamos vendo hoje no Brasil acontecendo, é pecado o cristão se posicionar? Eu acredito que não, e acredito que é importante o posicionamento da igreja. Na verdade, existe hoje uma síntese que obriga, né, que quer obrigar a nós que somos cristãos ficarmos calados. Nós não podemos nos posicionar, caso contrário, nós estaremos cometendo crimes. Isso. Né? Então, existe até essa PL da censura aí, né, que é a PL da fake news, que ela tem até um risco que possa causar uma má interpretação naquilo que nós praticamos e cremos. Né? Mas antes de passar para a próxima, de passar para o Tiago, eu queria mostrar o seguinte: a gente não podia falar de Jesus, né, no Planalto, não podia fazer culto, mas isso aqui pode. Vamos ver.
Nesse mesmo vídeo, né, foi cortado, tem o presidente da República, né, o atual presidente, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, descendo as rampas do Palácio do Planalto, numa nomeação de 2 ministras. E antes não podia o culto ao Deus cristão, ao Deus que muitos, né, creem. E hoje está podendo o culto a Xangô. Muito claro, deixando muito claro o nosso posicionamento, a Constituição Federal garante qualquer culto no Brasil, como o senhor mesmo falou. Porém, o ponto da discussão aqui é porque antes não podia o culto evangélico. Era extremamente criticado. Hoje pode o culto a Xangô. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a Tiago. É o seguinte: há quem defenda uma separação total entre igreja, religião e política, enquanto outros acreditam que elas devem se influenciar mutuamente. Qual é a sua visão, Tiago? O que é que você vê? Como é que você enxerga isso? Você como teólogo, né? Você como um evangélico, pastor, mas você como cidadão, como é que você enxerga isso? Amigo Rafael, é importante dizer que a igreja faz parte da sociedade, como já dito pelo Isaac, e a igreja faz parte de todo o conjunto, de todas as camadas da sociedade. Não há como distinguir a igreja. Primeiro é importante dizer que não há nenhum problema, muito pelo contrário. O cristão deve se posicionar. Essa ideia de demonizar quem se posiciona politicamente, ou dizer que as duas coisas não se misturam. Há um ditado popular há muitos anos dito no país que diz que política e religião e futebol não se discute, e esse é o problema. Trouxe inúmeros problemas para a nossa sociedade, exatamente a ausência do debate, da discussão, e eu não vejo nenhum problema da política e da religião em certo nível, como disse já o Isaac, a gente vai falar um pouco sobre os limites também, de se misturarem. Não há como distinguir uma coisa de outra, nós somos cidadãos. E falando especificamente da nossa religião, nós que somos cristãos, nós temos a nossa cidadania do céu, como é uma linguagem muito comum dos cristãos, mas nós somos cidadãos terrenos também, nós pagamos impostos, nós temos deveres, temos responsabilidades, então não há necessidade alguma de haver essa distinção, há uma necessidade de impor limites. Diante do vídeo que acabamos de falar, é importante a sua fala, nós não estamos aqui para demonizar a religião de ninguém. Todo indivíduo ele tem direito de adotar qualquer religião e até a ausência de crença, não há nenhum problema nisso. A questão que causa impacto é que no último governo ele sempre foi radicalmente criticado, Bolsonaro, hostilizado, quando ele estava, por exemplo, em um culto evangélico e as pessoas falavam que aquilo estava sendo feito um ato político e fazia todo aquele movimento, mas hoje nós estamos vendo dia a dia no atual governo muito comum a manifestação de religiões de matriz africana, por exemplo. O problema não é a religião, é qual religião tem espaço. A questão não é essa. Então, é importante os cristãos se posicionarem, ocupar espaço, porque fazemos parte da sociedade, claro.